à vontade de escutar o testemunho da Angélica, né, Angélica? Isso aí, Edilane, isso aí. Pois é, o nosso projeto, ele fala sobre transbordar, né, Angélica? E transbordar é o quê? A gente quer transbordar a cura que o Espírito Santo fez em nós, né? Para que possa transbordar na vida de outras pessoas com o nosso testemunho. E aí, quando eu conheci você, né, Angélica, que você me contou um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua vida, me abalou muito. E olha que eu nem passei por nada que você passou. E aí eu pensei assim, nesse processo que o Espírito Santo trouxe esse projeto, eu pensei assim comigo, como será outras mulheres escutando o seu testemunho, Angélica? Porque às vezes a gente vive tão escondidinha nas nossas dores, né? E com tantas pessoas sozinhas, outras mulheres sozinhas, passando pelas mesmas coisas, às vezes, que você já passou, e que se tivesse o amparo de uma informação da sua sobrevivência, né, das suas experiências, talvez elas poderiam buscar na sua experiência, junto com Deus, um melhor para elas também, né? Então, para iniciar, Angélica, eu vou deixar você falar, contar seu testemunho. O seu tema, que é casamento, abandono e reconstrução, ele se iniciou numa dor, né? Então, assim, eu gostaria que você contasse como que começou essa sua experiência, esse seu testemunho que você vai contar hoje, e por que você hoje decidiu contar essa experiência, tá? Assim, hoje você pode contar o seu testemunho, porque hoje você tá rindo aí, né? Hoje você pode contar seu testemunho, mas antes você chorou demais, né? Meu Deus, só Jesus. Pois é, eu gostaria que você contasse como que chegou aqui hoje, falar assim, olha, eu quero contar meu testemunho hoje, por quê, Angélica, que você quer contar seu testemunho? Eu quero contar o meu testemunho porque muitas mulheres vivem o que eu vivi. E muitas vezes a gente não consegue sair desse ciclo doentio. Mas antes de começar o meu testemunho, eu quero ler um versículo que foi o versículo que o Senhor me deu no dia do fato. Né? Ele está em Isaías 45, versículo 2, e ele diz assim: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Versículo 3. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. O Senhor me deu essa palavra numa madrugada. Eu estava casada, eu tinha um casamento, no meu ponto de vista, maravilhoso. Nunca discutimos, nunca houve briga, grito, nada. Tudo nosso era muito conversado, existia um diálogo muito grande. Eu cristã, ele não. Olha, aí já entra o quê? O jogo desigual, né? E durante 15 anos eu pensei que estava tudo bem. Até o dia, ele é militar, e ele ia para a reserva, ele entraria para a reserva em abril. E nós decidimos em comum acordo que eu viria para Belo Horizonte, porque assim que ele entrasse para a reserva, nós viríamos para Belo Horizonte, eu sou filha única, para poder estar com os meus pais. Então, nós decidimos de comum acordo que eu viria em janeiro, por causa da escola do nosso filho, e assim que saísse a liberação dele, ele viria para cá. E assim ele fez. Quando chegou em junho, ele chegou aqui. E nós, nesse dia, no dia da situação, do ocorrido, nós preparamos juntos, ele cortou a grama da casa, podou as árvores, como ele sempre gostou de fazer, né? Fizemos o almoço junto, almoçamos, e depois do almoço nós arrumamos a cozinha, os dois juntos, e fomos tirar uma sonequinha da tarde. Enquanto nós estávamos deitados, de repente o meu celular começou a ficar várias notificações de mensagem. Mas aquela coisa assim, sequência, sabe? Aquele monte de notificação. E eu falei, oxe, que é isso? Peguei meu celular e fui ver. E quando eu abri a mensagem, ali estavam fotos, vídeos, mensagens de áudio. Nessas fotos tinha ele com outra mulher. Fotos de presente, fotos de móveis chegando, de reformas de uma casa, vídeos, nudes, tanto dele quanto dela,
vídeos deles tendo relação sexual. E eu confesso para você que naquele momento que eu vi aquelas fotos, aqueles vídeos, ouvi aqueles áudios, né, em que ele falava, né, ele a chamava de vida, ele se tratava assim, vida, 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 ô vida, vida, né, e ele falando umas coisas, na hora que eu ouvi aquilo, eu confesso que eu perdi o controle. Eu perdi o controle, eu pegava o celular e mostrava para ele, eu não falava, eu gritava. O que é isso? Como que você fez isso? Como assim? Como que isso aconteceu? O que é isso? E ali começou a ter uma discussão, né? E essa discussão ela foi ficando cada vez mais de maneira exaltada, calorosa, né? E até que então ele começou a me agredir, né? De início, ele pegou a cadeira, nós morávamos numa casa próximo, em Amarantina, próximo a Ouro Preto, e ele pegou a cadeira, aquelas cadeiras de madeira, de varanda, né? E levantou numa força que ninguém conseguia levantar a cadeira, ele levantou, né? Aí quando ele veio para poder jogar a cadeira em mim, na hora eu falei, sangue de Jesus tenha poder. E ele então recuou, mas não parou por aí, né? Então, no meio dessa discussão, ele me jogou no chão e começou a me bater. Então, ali, ele me deu soco, ele me deu chute, e quando ele começou a me esganar, aí eu gritei, Senhor, tenha misericórdia, eu não posso morrer. E foi muito sobrenatural, sabe? Porque ali naquele momento, ele levantou, ele me soltou, e levantou. E eu levantei também. E quando eu levantei, eu fiquei de pé, ele pegou, foi em direção à porta que dava para a cozinha, né? E falou assim, não tem problema. Eu vou pegar a arma e será um único tiro. Vou gastar apenas uma bala. E foi o que ele fez. Foi lá no quarto, abriu o cofre e voltou e apontou a arma para mim. E engatilhou a arma. Quando ele voltou, é muito rápido, sabe, Edilane? Assim, são milésimos de segundo, milésimos, né? Quando ele falou aquilo ali, aí na hora eu falei, Senhor, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. E Jesus, e eu falei por 3 vezes, Jesus, Jesus. E na terceira vez, eu tenho certeza que ele viu algo, porque ele assustou. Ele assustou e foi para trás. E ele, com aquela cara de espanto, ele então desceu a arma. O tiro seria um só. E ele iria pegar aqui na minha testa. Seria um único tiro. Ele desceu a arma, voltou, guardou a arma no cofre. E nesse exato momento, a minha filha chegou. Aí a minha filha falou, mãe. Aí quando ela chegou, ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, aí foi onde eu fui contar. Ela falou, mãe, eu senti uma coisa no meu coração, que eu precisava vir aqui agora. Minha filha saiu atravessando por dentro do mato, e foi, porque ela morava na rua de trás, né? Ela estava na rua de trás. E aí enfim, né? Não tinha mesmo condição dele permanecer lá em casa. Quando foi no decorrer da madrugada, eu orando, chorando, eu chorei muito, falei, Senhor, como que meu casamento acaba, assim, de onde que veio isso, né? Aí você começa a questionar, né? Como que isso aconteceu? O que tinha de errado? Como que eu não percebi? Como que eu não vi? O que estava acontecendo? Como assim? Né? Jesus, como que o Senhor está me deixando passar por isso? Onde que o Senhor está? Deus, olha, eu estou sofrendo, minha família está sendo destruída. Como assim? Que mulher é essa? De onde que essas pessoas vieram? Né? E eu passei aquela noite acordada de joelhos orando. E eu fui mexer no meu celular. Quando eu fui mexer no meu celular, eu vi um vídeo de uma pregação que falava assim, deixe. E ali naquele momento eu falei, Deus está falando comigo. Deixe. Angélica, e assim, você me contando esse processo seu, primeiro momento que você identificou o problema, como é que o seu corpo, você falou assim, eu me desesperei, né? Foi a sua reação. Como que o seu corpo, a sua mente, ele assim ficou? Porque por mais, às vezes, que a gente acredita tanto em Deus, né? A gente, às vezes, tem uma caminhada assim com Deus, a gente se vê em meio a um problema tão grande. Como é que a sua cabeça, o seu corpo sentiu ali naquele momento? Porque foi o primeiro dia, né? Porque é só a identificação ali do grande problema. Como é que você se sentiu assim? Você pensou só ali daquele momento?
pensou em coisas assim, até mesmo ruins ao seu respeito, o que você sentiu ali? Qual que é o desespero do seu corpo e da sua mente? Eu não queria que a minha família fosse destruída. Eu não queria. Eu queria que o meu casamento, que manter o meu casamento. Como assim? Como que aquele homem estava indo embora? Nós tínhamos tantos planos, né? Tantos planos. Olha, para você ter uma ideia, no domingo anterior a gente tinha saído para olhar uma casa para comprar. Sabe? A gente tinha ido conversar com o corretor estava fazendo simulação e tudo, fez tudo. Eu falei, gente, e assim, é um desespero, o meu emocional ficou no chão, completamente no chão. Eu queria entender, o meu corpo doía, minha alma doía, tudo em mim doía. Era uma dor que eu não consigo expressar o que é a dor da traição, sabe? O que é a dor da rejeição. Né? Porque isso eu contei para você muito breve o testemunho, mas no decorrer até a saída dele, né, eu ouvi coisas que me doeram muito, né? Ele falou comigo, eu não quero mais você, não gosto mais de você, você está feia, você engordou, não quero, você não se cuida mais, olha Entendi. como você está velha, né? E assim, e mesmo assim com o problema, inicialmente você não queria que seu casamento acabasse, e ele já tinha decidido ali na cabeça dele depois que ele queria separar de você. Aí ele arrumou a justificativa para o erro dele, né? Isso. Porque ele não assumiu o desvio de caráter dele, né? Ele quis culpar você pelo casamento ruim, pelos erros dele. Pelo que eu entendi, ele quis culpar você. Ah, Angélica, você, isso, aquilo. Mas ele mesmo não se posicionou com o caráter dele. E você tentou ainda pedir ele para poder ficar, Angélica? Edilane, teve um momento que eu cheguei a ajoelhar nos pés dele. Não faça isso, por favor, não faça isso. Olha tudo o que nós vivemos, olha o que a gente construiu junto. Lembra das nossas dificuldades, olha a nossa caminhada, como foi difícil, olha onde a gente chegou, quantas lutas nós vencemos, quantos desafios nós superamos. Não faça isso. Eu ajoelhei nos pés dele. Tanto que na hora que eu ajoelhei nos pés dele, ele pegou e me empurrou. E você fez mais isso por você, pelos seus filhos? Pelo que você pensou? Pelo que você pensou em pedir ele para poder ficar? Eu pensei primeiro na minha família, segundo nos meus filhos e por último em mim. A estrutura familiar, pai, mãe, filhos, né? Que é aquela estrutura bíblica que a gente sabe, né? Assim, o quanto é importante na formação de um filho. Isso tudo eu pensei, isso tudo vem à minha mente. Como que vai ser? Como que eu vou criar o Bernardo? Né? O Bernardo estava com 12 anos de idade e ele viu tudo, ele presenciou tudo. Ele presenciou a agressão do pai dele, sabe? Ele ficou tão em choque, que quando a minha filha chegou, ele pegou, de repente, quando nós olhamos, ele sumiu, desapareceu. Aí eu e minha filha saímos doida pelo condomínio procurando por ele. Ele estava indo em direção à rodovia, completamente sem rumo, uma coisa assim, sabe? Era como se fosse uma estátua, parecia um zumbi, sabe? Caminhando em direção à rodovia. Aí eu lembro que a minha filha gritava para ver se ele ouvia, mas ele não ouvia, porque ele estava completamente desconectado daquele momento ali, da realidade, sabe? Ele desconectou e foi caminhando, com 12 anos de idade, foi caminhando totalmente sem rumo em direção à rodovia, né? E aí a minha filha conseguiu, foi atrás dele, pegou ele, trouxe ele de volta, e ele ficou sentado no sofá com aquele olhar distante, totalmente desconectado, porque ele nunca tinha visto o pai dele, nem mesmo levantando a voz dentro de casa. Entendeu? Nunca tinha visto. Nós nunca vivenciamos esse tipo de situação dentro de casa. E a ilusão, às vezes, de quem está cometendo o erro, às vezes as pessoas não veem o alcance do erro que elas estão cometendo, né? O alcance das consequências, porque, olha só, afetou você, os seus filhos, né? Porque a pessoa, quando ela está fazendo algo errado, ela acha que a escolha dela ali não está tendo tantas consequências, né? Ela sabe que existe um erro, porque eu acredito que cada um tem uma consciência que algo está errado.
E aí a pessoa ela não consegue ver. Eu vejo muito isso, Satanás cegando as vistas da pessoa, a ponto dela não perceber o tão profundo que é as consequências. Porque olha só como é que seus filhos ficaram, como é que seu filho ficou ali naquele momento, né? Foi totalmente caótico. E dentro disso, desse processo, Angélica, como foi até você concluir essa primeira parte, que é passar pelo processo, né? Você já tinha sofrido agressão, seus filhos estavam sofrendo também, né? Como é que foi o processo até você entender, em qual momento ali você entendeu que você precisava separar? Você chegou a entender, ou foi ele que quis mesmo sair, ele saiu? Porque até agora você me contou que você pediu para ele, insistiu para que ele ficasse. Qual momento você pediu para que, ou você percebeu que ele tinha que partir? Edilane, antes de eu te responder, você pontuou uma coisa muito séria, né? Eu me lembro que eu olhava nos olhos dele, diante de todo aquele ambiente, né, aquela situação, aquele homem que estava ali diante de mim não era o meu marido. Era algo muito demoníaco. Era algo muito diabólico. O semblante não era o semblante. E eu, assim, a sensação que eu tinha é que toda a atmosfera daquele ambiente havia ficado escura. Sabe? Estava tudo escuro ao redor dele. Eu conseguia visualizar um contorno escuro ao redor dele. Então eu podia falar o que fosse. Ele não conseguia me ouvir. Ele não conseguia ver, né? Foi na madrugada, quando eu peguei e que eu estava olhando, eu ia colocar um louvor, eu passei aquela madrugada ouvindo louvor, pregações e tudo, orando, né? E foi quando eu vi essa mensagem, deixe ir. E ali naquele momento, eu falei, gente, o Senhor está falando comigo, porque foi algo que tocou muito em mim. Deixe ir. E depois, tempos depois, o Senhor me confirmou isso. Eu estou impressionada aqui, Angélica, até por mim mesmo, pelas minhas experiências, porque hoje eu consigo fazer um exercício das minhas dores, né, nos momentos de frustração, mas você conseguir ouvir a Deus ali falando com você, o Espírito Santo falando com você, foi muito bacana, porque geralmente a gente não consegue. A gente está tão imerso na dor que a gente não consegue. Quando você me fala aí que você ouviu na pregação, Deus falando com você, deixe ir, nossa, isso foi fantástico, porque às vezes parece que a gente sente tanta dor que os nossos ouvidos, nossos olhos ficam tampados, né? Isso mesmo, mais ou menos igual Oséias, né? Que mesmo sabendo de tudo, ele ainda lutava ali pela sua amada, né? E assim, naquele momento, quando eu ouvi aquela pregação e que eu vi mesmo, eu senti no meu espírito, era o Senhor falando comigo. E aí, olha para você ver como que realmente era Deus falando comigo. Porque na pregação, ele falava assim, que existem planos que o Senhor deseja cumprir na sua vida, mas que esta pessoa não poderá estar presente. Não poderá estar presente. E aí, ainda logo depois, eu abro a Bíblia, eu faço a oração e falo, Senhor, fale comigo, me dê uma palavra. É exatamente nesse momento que eu abro a Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 45, versículos 2 e 3. Então, realmente, era para deixar eu ir. Eu vou te falar, assim, foi um processo de imediato que eu descansei no Senhor? Não foi um processo assim que de imediato, não. Mas isso Deus foi trabalhando dentro de mim. Sabe? Essa questão de, filha, eu estou cuidando desta situação. Você não está sozinha, né? Esta situação, ela está sob o meu controle. Então, isso foi sendo tratado dentro de mim. Isso não aconteceu de imediato. A única coisa que foi de imediato na minha vida foi que eu me apeguei de maneira, assim, sobrenatural a Cristo. Tanto que eu falo que foi o momento que eu realmente me converti. Entendi. Quase 35 anos de que eu aceitei Jesus, mas eu vim me converter naquele dia. Entendi. Porque, assim, pela dor, pelo assim, o profundo da dor e de entender a Deus, o que ele estava falando e cuidando de você, ou por um outro motivo, assim, mais particular? Não, pela dor e por entender que Deus estava fazendo algo. E eu me apeguei muito a essa palavra que o Senhor me deu.
Então, todas as vezes que o desespero vinha em minha mente, eu falava assim, não, mas o Senhor me deu uma palavra no livro de Isaías, falando que ele iria endireitar os meus caminhos tortuosos. E que ele tinha planos na minha vida. E eu me apegava a isso. E nesse processo, Angélica, como é que foi até você conseguir se separar, né? Porque você falou que o caminho foi longo, né? Como é que foi esse sofrimento até a separação, né? Porque eu não sei como é que foi o processo financeiro. Eu, como casada, hoje, por exemplo, minha casa, eu e meu marido somos todos voltados, assim, para o mesmo ritmo, os mesmos propósitos. Renda, casa, tudo. Então, assim, se me acontecesse alguma coisa parecida com o seu, hoje, assim, eu também paro para pensar como seria todo esse processo de desvincular financeiramente, como seria o processo, porque é tanta coisa para resolver, né? É tanta coisa para resolver. Como é que foi o processo, assim, a sua vida para desvincular totalmente dele, né? E para você começar a viver em paz. Não, Edilane, aí vem a segunda bomba. Quando eu fui olhar, né, as nossas contas, não tinha nada. O saldo era R$0,00. Este era o meu saldo. Então, tá vendo como que você vai entendendo que realmente não tem mais como ficar? Sabe? E que querer lutar por uma coisa que ali, né, por agora, acabou. Eu não sei se o Senhor faz parte dos planos do Senhor restaurar meu casamento. Não sei. Eu não sei, mas eu sei que foi parte dos planos do Senhor que eu passasse por esse deserto, entendeu? E que eu passasse pelo processo da minha cura, da restauração da minha vida. Então, assim, bens materiais, lógico, a gente perde. A gente perde. Meu padrão de vida caiu? Não, caiu de A para Z. Mas eu vou te falar uma coisa, nunca, nada me faltou. Nada. Sabe o que é nada? Nunca nada me faltou. Eu posso não viver hoje no luxo que eu vivia antes. E assim, nada te faltou, mas e você teve amparo de quem, assim, Angélica, dentro desse caminho, assim, você teve amparo de familiares, amigos, porque é tudo muito difícil, né? Ser ajudado também, dentro de um processo, às vezes, que você não quer nem se expor muito, porque eu acredito que a gente vive uma vergonha, a gente se sente envergonhada. Eu, como mulher, eu me sentiria totalmente envergonhada dentro desse processo. E para pedir ajuda, às vezes, deve ser muito difícil, deve ter sido muito difícil para poder pedir ajuda. Então, assim, só Deus mesmo, né, para poder te direcionar, quem poderia te ajudar, ele enviar a provisão, né? Assim, eu tive uma amiga que foi fundamental nessa caminhada, que é a Renata. A Renata, ela foi assim, ela foi o meu anjo aqui, sabe? Uma pessoa que realmente o Senhor usou para poder caminhar comigo durante esse processo de dor. E a Renata caminhou comigo. Por muitas e muitas vezes a Renata chegava lá em casa, eu deitada na cama, chorando, né? E ela falava, não, vamos levantar, vamos para a igreja, vamos orar, isso, aquilo, outro, né? E ela foi fazendo essa ponte, sabe? Até Cristo, para que eu pudesse me curar. Ela é quem fazia, ela é quem me pegava. Né? Não, Angélica, levanta, vamos, hoje nós vamos numa igreja tal, isso, aquilo, outro, vamos. Porque aí o que aconteceu? Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses de cama. Fiquei uns 2 meses não queria tomar banho, eu não queria fazer nada, Edilane. Você entrou em depressão. Você entrou em depressão. E ainda você morava na sua casa junto com o seu marido. Isso. Aí a Renata me ajudou nesse processo de mudança, sabe? Ela me ajudou. Eu também tive apoio da minha filha. Não, minha filha foi assim, meu Deus, que menina, viu? Que menina, que cabeça. Não, ela ajudou. Gente, ela foi primordial para o Bernardo. Foi assim, porque no decorrer desse tempo, né, por causa desse processo, o Bernardo adoeceu. Ele teve depressão e ele tentou tirar a própria vida. Lembra uma vez quando nós tivemos o nosso primeiro... como é que chama aquele evento lá do Carisma? Conferência do Espírito Santo? Sim. Da Conferência do Espírito Santo? Sim. Lembra quando o Luciano Subirá foi lá na conferência? Sim, lembro. E estávamos eu, a Liliane, uma equipe lá do Carisma, né? A gente estava ali auxiliando ali aquele evento.
E do nada, Edilane, do nada começou a vir na minha cabeça assim, vai embora para casa. Vai embora para casa. Você precisa ir embora para casa agora. Minha filha, eu virei para Liliane e falei assim, Liliane, estou indo embora agora. Aí a Liliane, Angélica, você não pode não, porque a gente está aqui. Eu falei, minha filha, estou indo embora. Larguei tudo e fui embora a pé para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, o meu filho estava tentando tirar a vida dele. Então, mais uma vez, o Senhor estava no controle da situação. Mais uma vez, o Senhor estava cuidando de tudo. Sabe, assim, eu via o cuidado de Deus em tudo. Angélica, toda vez que eu te interrompo assim, é porque eu fico maravilhada como você conseguiu ouvir o Espírito Santo falando. A ponto de você conseguir falar, largar tudo e seguir. Olha, alguma coisa está errada. E o Espírito Santo te direcionar para onde é que você precisava estar, né? E assim, igual eu falo, é muito difícil, né? A gente ouvir, e às vezes quando a gente ouve, a gente ainda não faz a vontade, né? A gente ignora às vezes. Então, esse relacionamento que você tem com o Espírito Santo, ele é o que está sendo o seu primordial para todo o seu processo, todo o processo na sua vida. Com certeza, com certeza. Sabe, assim, a melhor coisa que eu fiz para poder me curar, me restaurar, me reerguer novamente, foi me apegar a Cristo. E eu te falo, não existe outra saída. Não existe. Você pode até, né, procurar ajuda de um terapeuta, né, e deve procurar, e deve, né, e você pode até procurar ter atendimento pastoral, e deve, né, mas nada disso funcionará se você não se apegar a Cristo. Não, gente, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Entendi. Sabe? Só ele, para curar nossas feridas, para poder restaurar a nossa vida e te dar uma nova identidade, como ele fez com Jacó. Não adianta, não existe outro. Entendi. E você se separou no papel, fez todo o processo, né? Que deve ter sido um processo. Foi bem difícil, porque também, e ainda tem sido muito difícil, né? Porque ainda nós temos bens, sabe? Então, assim, ele queria tirar o meu carro, que foi, né, o carro foi até a minha filha quem me deu, sabe? E ele sabe disso, que foi a minha filha quem me deu. Entendi. Então, e assim, hoje você se sente curada, Angélica? Hoje você se sente curada? Totalmente curada. Eu falo nesse assunto, eu não sinto dor nenhuma. Eu não tenho mágoa nenhuma. Olha, acredite se quiser, ele está perdoado. Certo. E eu falo assim, não é, porque antes eu falava e vinha aquela dor, sabe? Aquele sentimento de revolta. Olha, como que ele foi fazer isso? Eu alarguei a minha carreira profissional para viver a vida dele, isso, aquilo, outro. Um sentimento. Hoje eu não tenho nada disso. Entendi. E quando que você identificou que você estava curada? Em qual momento a fase da sua vida, depois que vocês se separaram, que você passou por muitas outras provações, qual foi o momento que você falou assim, eu sei que eu estou curada? Edilane, na nossa formatura, quando a formatura acabou, eu fiquei sentadinha num banco sozinha. A igreja esvaziou, todo mundo foi embora, e eu fiquei ali sentada. Ali, naquele momento, veio toda a minha história, veio todo o meu processo. E eu falei, Senhor, eu estou curada. O Senhor me curou. Olha, acredite se quiser, o seminário fez parte do meu processo de cura. Amém. Amém, acredito. Porque Deus vai te orientando, foi te orientando, né, para você ser curada. Porque às vezes a gente não sabe como vai ser o processo. O processo ele está ocorrendo ali. A gente não sabe como vai ser, onde vai ser. Né? Nesse dia que você percebeu a sua cura, qual foi o sentimento? Foi de alegria? Você chorou? Você riu? Como é que foi? Como é que você identificou que existiu a cura ali? Minha filha, foi um alívio. Aquele peso em mim não tinha mais. Eu não carregava mais aquele fardo, aquela coisa pesada que me deixava encurvada. Não tinha mais. Sabe, Jesus realmente havia me limpado as minhas feridas, assim como ele fez com Naamã. Jesus fez comigo.
Ele sarou, ele me limpou daquelas feridas. Ele passou remédio em todas elas, todas elas. Todas elas. E hoje eu ajudo pessoas que estão passando pelo processo de divórcio. Entendi. E assim, eu acredito muito, quando Deus me trouxe esse projeto porque o nosso projeto, né, Angélica, eles chamam o amor que transborda e não compete. Quando Deus me deu esse nome, eu pedi muito a Deus para que trouxesse o nome das pessoas que gostaria de contar seu testemunho. Por quê? Porque aquilo que um dia, por exemplo, transbordou, porque eu também tenho meu testemunho, mas um dia eu já transbordei tanto ódio, que quando eu transbordei amor, eu transbordei cura, as pessoas à minha volta sempre me pediam para contar o meu testemunho, as mulheres. E aí eu vi que nós mulheres, nós temos uma dificuldade muito grande de nos entrosarmos, de sermos companheiras umas das outras. E aí eu falei assim, Deus, o seu propósito é que essas mulheres contem aquela cura, né? A cura, Angélica, que está transbordando em você hoje, ela está podendo transbordar na vida de outras mulheres, né? Isso. Sabe, Edilane, assim, eu aprendi que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem, é lugar de transformação. Se você olha a vida de Moisés, Moisés foi para o deserto antes de assumir o grande plano do Senhor. Olha José, olha a história de José. Também viveu o deserto. Você vê que para Cristo, né? Quando Cristo, para ele poder dar início ao ministério dele, aqui na terra, ele ficou 40 dias no deserto. Deserto não é lugar de morada, deserto é passagem. Nossa dor passa, tudo passa, as coisas passam. Desde que você esteja conectado com o Senhor. Você precisa estar conectado com Cristo. Porque a hora que você estiver conectado com Cristo, você entender a sua identidade em Cristo, minha filha, nada te segura mais não. Acabou. Sabe? Acabou. Quando eu olhava ali eu sentada ali naquela cadeira, eu olhava assim, eu falava, gente, eu sou filha amada. Eu sou filha amada. O Senhor me buscou. Ele me amadureceu. Eu entendi a minha identidade em Cristo, quem eu sou em Cristo. Sim. Sabe, quando você entende, você olha para a sua dor e fala, que isso? Essa dor não é nada. Essa dor não é nada diante do que Cristo fez por mim ali naquela cruz. Angélica, você falou aí sobre quem... Você é filha amada, quem é você em Cristo? Mas assim, me fala mais uma vez, quem é a Angélica hoje em Cristo? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Essa é a Angélica. Aquela que o Senhor cuidou, guardou, aquela ovelha que ele buscou, que ele deixou as demais para trás e foi atrás dela. Sabe por que ele foi atrás de mim? Porque ele me ama. Ele me ama. Angélica, para você falar que você se sente tão amada, em algum momento você se culpou? Você se sentiu culpa de alguma coisa a ponto de você sentir que você não era amada, que você não era querida, ou que você era menos merecedora de que qualquer outra pessoa? Porque para você falar isso, que você é amada, você é filha, existiu algum momento que você entendeu alguma coisa? Houve. No início de tudo, eu falei, tudo que eu estou vivendo foi porque eu desobedeci o Senhor. Porque eu casei com uma pessoa que não confessava a mesma fé que a minha. O Senhor havia usado um pastor para falar comigo. E detalhe, aquele homem nunca tinha me visto. E de uma igreja que eles não acreditam nesse tipo de prática. E no púlpito, ele virou e falou, moça, sabe este homem de roupa branca, eu vejo você com um homem de roupa branca, e ele era da onde? É aonde que ele servia, na Marinha Militar. Ele virou para mim e ele falou, olha, não é este o homem que Deus tem preparado para você. Entendi. Mas na hora, eu não quis ouvir. Sabe o que eu falei? Edilane? Falei, esse pastor tá doido. Foi o que eu falei. Entendi. Então, eu me senti muito culpada.
E veio em mim um arrependimento tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Aí eu entendi por que Davi, mesmo diante de todos os erros, continuava sendo o querido de Deus. Porque Davi reconhecia que havia errado. E ali havia arrependimento genuíno. Ele se arrependia, ele se humilhava diante do Senhor. Sim, e é um detalhe interessante que é o seguinte, nós fazemos a nossa escolha. Nós que escolhemos cada situação, escolhemos o marido, escolhemos a esposa, escolhemos onde morar, escolhemos tudo. A diferença, às vezes, é que, às vezes, a gente, na nossa caminhada, infelizmente, a gente esquece de entregar tudo para Deus, porque às vezes a gente se coloca no estado e fala assim, Deus, não, aqui pode deixar, eu escolho, não se intromete aqui não, pode deixar por minha conta. E na verdade, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, e é isso que eu também entendo quando você falou assim, aí que eu me converti com essa experiência, que eu me senti, porque você entendeu a sua total dependência a Deus, a total dependência de entender que os planos deles são maiores e melhores. Né? Não quer dizer que na sua caminhada, do seu casamento, você não cumpriu o que Deus queria, né? Você cumpriu, você tentou cumprir tudo. Do meu modo, não é? Aí é aquele negócio, do meu modo, né, Edilane? Exatamente. Do meu modo, não sob a direção do Senhor, mas do meu modo. Exatamente. E Deus te deu um momento que foi revelado a você, o que você estava vivendo, porque você estava cega, né, no seu casamento, você achava que estava tudo bem, e não estava. E aí, não era culpa sua de você, tudo que ele falou, porque você engordou, porque você isso e aquilo. Nós sabemos que nós, mulheres, pegamos muita responsabilidade, às vezes, que não devemos pegar. E muitas vezes nós passamos e ficamos em situações que ocorrem como qualquer outra pessoa, né? Não quer dizer, a gente não tem que manter um padrão de beleza, a gente tem que manter a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso zelo, o nosso cuidado, viver em equilíbrio. Né? Mas aí, às vezes, nós nos perdemos dentro desse contexto. E aí, assim, essa parte de você falar também que você entendeu Jesus, entendeu o seu processo ali, a sua conversão ali naquele momento, apesar de já ter muitos anos de caminhada com Cristo, você tem entendido ali naquele momento que Deus estava estreitando o relacionamento dele com você, né, para que você não vivesse num total engano, foi fantástico também, apesar de toda essa provação que você passou. Então, assim, eu queria perguntar mais uma vez, o que transborda em você? Se você puder falar assim, Edilane, transborda em mim isso, isso, isso. O que transborda dentro de você hoje, Angélica? Que transborda dentro de mim e que eu não canso de falar é sobre Cristo. Sabe, eu falo de Cristo a todo momento, com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Entendi. Porque eu quero muito, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que existe um Deus que está prontinho para te receber e disposto a mudar toda a sua história. Sabe aqueles testemunhos que a gente vê que Cristo mudou a minha vida? Isso é real. Entendi. Isso é real, sabe? E outra coisa também, nasceu de dentro de mim, Edilane, um amor pelas almas, um amor pelas pessoas, sabe? Assim, como hoje eu me compadeço muito mais da dor do meu irmão do que alguns anos atrás, sabe? E quando eu vejo alguém sofrendo, né, ou passando por um processo de divórcio, nossa, eu quero abraçar aquela pessoa, sabe? Eu quero abraçar aquela pessoa. Sim. E falar bem baixinho no ouvido dela, isso vai passar. Existe um Deus que está prontinho para caminhar com você e que vai fazer isso passar rapidinho. Sim, é verdade. É verdade. E assim, as pessoas dentro desse processo que você está vivendo, porque o que acontece? A gente fala cura e transbordar pelo seguinte, a cura espiritual é uma coisa constante, não é? Isso mesmo. Porque é aquela questão, Deus passou remédio em suas feridas. Não quer dizer que essas feridas não deixaram cicatrizes, né? Porque as cicatrizes ficam. Mas não quer dizer que aquela cicatriz ainda dói.
né? Porque se ela doesse, né, talvez ainda não iria falar tanto ainda coisas boas, porque quando a gente está muito amargurado, a gente derrama em nós, o nosso semblante, ele fica muito triste, a gente parece que está jorrando de nós amargura. E quando uma outra pessoa fala conosco alguma coisa, a gente fica meio cético, a gente fica sem paciência, não é? E assim, hoje, assim, quando você ri sobre o assunto, não quer dizer que você esqueceu, porque a gente não tem amnésia. Mas como eu disse, o nosso texto sobre esse projeto, que deixa eu até pegar ele aqui para ler novamente, né? Que aqueles que que plantam sementes chorando, colherá espigas com cantos de alegria. E essa alegria não é uma alegria de maluco, de doido, tô rindo porque eu tô medicado, né? Essa alegria de transbordar e saber que passou, e além de ter passado, você está podendo ajudar outras pessoas, né, Angélica? Isso. Hoje eu tenho, agora vai começar recentemente, né, um grupo na minha casa, só de pessoas divorciadas, pessoas que estão passando pelo processo da viuvez, sabe? E é igual você falou, Edilane, a ferida fica, a cicatriz, a queloide está aqui, né? Mas eu olho para essa queloide e viro para a pessoa e falo para ela assim, tá vendo essa queloide? Isso aqui foi uma grande ferida. Assim como a minha ferida sarou, cicatrizou, a sua também vai cicatrizar. Amém. Amém. A sua também vai cicatrizar. Agora, eu reafirmo o que eu falei. Não existe cura se não for em Cristo. Não existe cura se não for em Cristo. Não existe. Você pode ir buscar alternativas, o que for, medicação. Medicação é algo momentâneo. Sim. Certo? Você pode buscar por medicação, pode fazer o que for. Mas a cura verdadeira, a cura que eu olho para o passado, ele não me dói mais. Ele não me dói mais, não me dói. E eu estou te falando isso do fundo do meu coração, não me dói. Eu acredito muito nisso, porque você fez 2 processos aí muito importantes, né? Você viveu a sua dor, você buscou ajuda psicológica, né, que é com os médicos, e você buscou a Cristo. Eu concordo nisso plenamente, até mesmo porque o meu processo, quando eu passei pelo meu processo também, eu vivi muitos anos medicada, com remédio antidepressivo, muitos anos. E aí, mesmo depois que eu me converti, também muitos remédios. E aí eu descobri que é o seguinte, o tempo, ele não cura a ferida. Não cura. Essa história que o tempo cura feridas é mentira. Enquanto você ignora o problema, você ignora que aquele problema existe, ele vai ficar ali. É aquela história da sujeira debaixo do tapete. Você pode varrer toda a sujeira para debaixo do tapete ali, e varre para debaixo do tapete, mas ela tá ali. E ela, você sabe que ela tá ali, ela não vai sair dali. Enquanto você não pegar a vassoura, a pau, colocar no saco de lixo e jogar fora, ela não vai embora. E essa questão de falar assim, o tempo cura, não cura. Se você não procurar uma pessoa, um profissional, e principalmente aquele que cura as nossas feridas. Médico dos médicos. Veja bem, o Senhor não nega a existência de médicos. Exatamente. Mas ele é o médico dos médicos. Então, a verdadeira cura está nele. E é igual você falou. Medicação, você toma. Passou o efeito, se você cutucar a sua queloide, ela sangra de novo. E com Jesus, não. A pessoa pode vir tentar cutucar, que ela não sangra. E não sangra. Isso é real, isso é real. É verdade. É real, ela não sangra mais. Você olha para aquilo ali, eu olho para aquilo como um aprendizado na minha vida, tão grande. Olha, sabe outra coisa que eu aprendi? Que até na maldade do outro, Deus age. E até na maldade do outro, Deus age. Deus, ele transforma a maldade do outro em bênção na sua vida. Porque nada pode frustrar os planos dele para a sua vida. Sim, é verdade. Aconteceu com José. O Senhor pegou a maldade daqueles irmãos e transformou aquela maldade como
parte do processo pelo qual José passaria para se tornar governador do Egito e salvar, inclusive, a vida daqueles que haviam jogado ele naquele poço. Entende? Entendo. Então, o Senhor, ele age na maldade do outro. Por isso que a gente não precisa se revoltar e voltar para quê? Para quê? Você é que gasta a sua energia. Ah, que eu estou revoltada. Para quê? Oxi, afinal de contas, quem é você em Cristo? Exatamente. Eu ia te fazer essa pergunta, Angélica. Eu ia fazer assim. A pergunta é: você hoje descansa em Cristo? Descanso. E como é que você descansa em Cristo hoje? Como é que é esse seu descansar? Simplesmente eu falo para Deus: Senhor, eu estou com esta e esta situação. Eu não sei como resolver. Mas eu sei que o Senhor sabe como resolver. E eu deito na minha cama, durmo, minha filha, ronco. E o mundo que desaba em barranco. Porque eu estou descansando no Senhor. Venha o que vier, a tribulação que vier. Entendi. Sabe, eu olho hoje, igual para a gente poder gravar, fazer essa gravação, né? Nossa, quantas lutas você passou. Eu aqui, já nas vésperas da gente gravar, minha mãe vai internar. Sim. PTI, né? E aí, minha mãe morreu? Olha para você ver como que Deus está no controle da situação. Não justifica você ficar doido, não tem como. Não justifica. Você gasta energia de maneira indevida. Não justifica você ficar descompensado, não justifica. Porque Ele está no controle da situação. Até no intuito, deixa eu só entregar essa chave aqui. Até no intuito maligno de Satanás de te derrubar, Deus vem e faz aquilo ali, ó, muda, e faz daquilo ali bênção para a sua vida. Exatamente. E assim, eu vejo hoje que por mais que Satanás tente tudo, é como eu falei com meu marido hoje, por mais que Satanás tente tudo para te desanimar, saiba que ele não tem 1/100 do poder que Deus tem. Nunca. Quem é ele, filha? Na fila do pão? Nunca. Exatamente. Nunca. Gente, nós temos, olha, Deus, ele é o dono de tudo. Todo o poder vem dele. Exatamente. Ele que criou tudo isso aqui. Sabe? Ele está no controle de tudo. É verdade. Sabe? Aí você pega, se desespera. Olha, eu vou te falar uma coisa. E se o pior acontecer, você pode ter certeza absoluta que até no pior, ele está no controle. Acredite se quiser. Até no pior, ele está no controle. Você não sabe. É verdade. Você não sabe. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. A palavra diz que ele já nos conhecia antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. Então, quem é você para questionar? Exatamente. Quem somos nós na fila do pão, para questionar Deus sobre qualquer outra coisa? Exatamente. Angélica, eu gostaria muito, senti assim muito meu coração aqui, que nós fizéssemos o seguinte. Eu quero que você conte, assim, para a gente finalizar, você fale assim, se você estivesse na frente de uma mulher assim desesperada, assim como você contou lá no seu início do testemunho, que você descobriu a traição. Gostaria que você falasse assim, brevemente para essa pessoa, assim, se pudesse falar agora, a pessoa está ouvindo, assim como um dia você escutou a ministração de alguém, o que você pode falar para essa pessoa? Entende? O que você pode falar para ela que vem assim, que está transbordando em você sobre Cristo, sobre essa cura? Para essa outra pessoa que está na sua frente, hoje está te ouvindo também, que está pegando esse seu testemunho e você queira dividir com ela para poder ela passar por isso com a sua palavra, com o seu testemunho. Eu iria dar um abraço, iria pegar essa mulher, iria abraçar ela, iria falar, filha, isso vai passar, porque existe um Deus tão grande, que ele vai cuidar de você. E esse deserto, você não está sozinho. Ele está contigo, ele é contigo. Isso vai passar. Você vai vencer. E no futuro, você vai ajudar outras mulheres que passarão pela mesma dor que você está passando. Não se desespere.
Não precisa se desesperar. Não se desespere. O Senhor está no controle de todas as coisas. Apenas entregue a sua vida a Ele, de corpo e alma. Se entregue a Ele, verdadeiramente. Se renda a Ele e deixe Ele conduzir a sua vida. Amém, amém, em nome de Jesus. Eu acredito muito nisso, do tempo que eu te conheço, né? Nós falamos assim, no seu testemunho aí, você falou um pouco assim, né, da aula, nós fizemos, para quem está assistindo, nós fizemos um seminário juntas, e aí nós dividimos essa companhia, né, a companhia de outras pessoas, e Deus é tão perfeito. Assim, eu sou muito emotiva. Se eu falar, eu até começo, meus olhos assim começam a lacrimejar, porque há propósito de tudo quando você confia em Deus. Quando você confia a sua vida em Deus, há propósito de tudo. Porque nós passamos no nosso seminário juntos. Eu com as minhas dores e você, Angélica, com as suas dores. O seu aprendizado em Cristo. E aí, você contou parte do seu testemunho para mim, da sua caminhada. E hoje, anos depois, né, que nós fizemos esse seminário juntos, nós estamos curadas a ponto de falar para outras pessoas assim, vá, segure a mão dele. Jesus está com você, aquela sua lágrima que às vezes você não consegue, às vezes chorar até mesmo porque você está na frente de outras pessoas, porque você não consegue mais nem chorar, porque está tão amargurada, tão decepcionada. Deus, ele está te capacitando ali, ele não está deixando a sua dor em vão. A sua dor, para quem entrega a sua vida a Jesus, para quem entregou a sua vida a Jesus, ele vai cuidar, a ponto de falar assim, filha, hoje está doendo. Hoje eu estou aqui com você, segurando a sua mão. Às vezes você nem está enxergando, mas eu estou com você. E nós vamos passar isso junto. E depois que passar, nós vamos transbordar essa experiência para outras mulheres, para que elas sejam curadas também. E a palavra de Deus, ela é isso. Eu lembro que, por exemplo, no meu testemunho, tem uma parte do Salmo 69, e eu gostaria de ler um pedacinho também um pouco sobre dor, que fala assim, livre-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Atolei-me em um mais profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a correnteza me leva, que é o Salmo 69, de 1 a 3. A gente está tão submerso na lama, na dor, do sofrimento, no problema. Exatamente, a gente está tão submerso que a gente clamar por ele está ali para nos socorrer, para nos tirar daquele lamaçal e nos socorrer. E é isso que Deus fez comigo, e que hoje, você contando o seu testemunho, você conta que ele fez com você também. Ele tirou desse mais profundo lamaçal da mais profunda tristeza, e hoje você pode falar que águas que passaram sobre você, águas que te lavaram, águas que te lavam até hoje, está te permitindo a transbordar coisas boas na vida de outras pessoas, né, Angélica? Isso mesmo, isso mesmo. Né? Outra coisa também que eu aprendi, mude o foco. Mude o foco. Tire o foco da dor e coloque o seu foco em Cristo. Amém, amém. Gente, Jesus, olha, o Senhor, ele quer fazer coisas grandiosas na nossa vida. A diferença é que o Senhor, ele respeita as nossas escolhas. E ele não é invasivo. Jesus não é invasivo, ele não é invasivo. Exatamente. É necessário que você vire para ele e fale, Senhor, eu estou aqui, me cura. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e eu vou confiar em ti. Amém, 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 Angélica, acredito em tudo. E foi muito bom esse nosso bate-papo, esse seu testemunho. Eu espero, sim, que Deus continue abençoando mais ainda a sua vida. Que, apesar dos pesares dos nossos dia a dia, porque a luta continua, né? Porque, assim, um soldado forte não é um soldado que não foi para a guerra. É um soldado que foi para várias guerras e venceu todas, né? Então, assim,
que Deus continue te abençoando, Deus continue te orientando, que você continue ouvindo ao Senhor, continue ouvindo a voz do Senhor, e que outras mulheres que nos ouvem esse seu testemunho, elas possam se sentir abraçadas também por Cristo, que elas se sintam à vontade de chamar aquele que cura todas as dores, que está disponível para todo mundo. E assim, e Jesus é isso, ele está disponível para todo mundo. Basta você querer. Se você quiser, ele está ali com você. É o que nós falamos anteriormente, ainda quando a gente estava organizando as coisas, né? Que ele é um cavalheiro. Ele não vai invadir a sua privacidade. Ele não vai entrar metendo o pé em tudo, não. Ele bate primeiro. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, né? Então, assim, nós abrimos a porta para que ele cuidasse de nós. Então, eu também desejo a todos que estejam nos ouvindo que abram o seu coração para Jesus. Acredite que ele não é um passatempo, um vento que vem e passa, não. Ele é algo tão real, ele é algo tão próximo, que ele faz questão de ser o seu amigo. Ele cuida de você, ele pega você, ele te ampara. E no dia que você não estiver aguentando caminhar, você não consegue caminhar, ele te pega no colo. Verdade. Né? É assim que acontece, ele te pega no colo. Então, assim, para essas pessoas que estejam passando por alguma coisa, uma dor tão profunda, que Jesus também pegue vocês no colo, que vocês se sintam abraçadas, né, por Jesus, pelo Espírito Santo. Ele é o verdadeiro caminho. Sim. E aí, quando você entender que ele é o verdadeiro caminho, você não vai achar um outro lugar que não seja na presença dele. Você não vai se sentir sozinho nunca mais. Você pode ter todos os problemas do mundo, mas você não vai se sentir sozinho nunca mais. E mesmo que esteja caindo o céu, né? E tem aquela parte também que o pessoal gosta muito, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É nessa parte. Então, assim, eu sinto grata, viu, Angélica? Muito obrigado mesmo pela sua presença, muito obrigado pelo seu testemunho, e que Deus continue te abençoando imensamente. Amém. Tá bom? Amém. E nós vamos concluir, nós teremos mais algumas entrevistas, e todas as outras mulheres que vão contar seu testemunho também, né, Angélica? Nós estamos aí nessa caminhada, nós sabemos que Deus tem um propósito gigantesco para todas nós, e vão contar também. Eu e a Angélica convidamos para assistir das outras também, né, Angélica? Isso, tem que assistir os outros testemunhos. Isso aí mesmo. Porque Deus fala em cada um desses testemunhos, Deus vai falar com cada uma, com cada mulher. Amém. Algo novo, algo importante, algo que você precisa ouvir, e Deus vai falar com você através de cada um desses testemunhos. Não tenha dúvidas. Amém. Então tá bom, gente. Olha, prazer receber todos, prazer receber. Até a próxima. Até a próxima, né, Angélica? Até a próxima. Com Deus.